tremendas irmãs, meus amados irmãos, a você que nos acompanha também na sua própria casa, pela Rádio Bom Jesus e também pelas redes sociais, pela internet. Meus amados irmãos, nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, depois da Páscoa, nós somos convidados a meditar em alguns temas. Vamos pegar primeiro a primeira leitura. A primeira leitura é São Pedro, apóstolo, que nos dá algumas recomendações e elas são muito importantes também para nós, não só para os cristãos que viviam na era apostólica, mas também para nós que vivemos há 2000 anos depois dos apóstolos. Aliás, a palavra de Deus, ela encaixa perfeitamente para nós. Quando nós escutamos a palavra de Deus, temos que nos colocar sempre à disposição de a abertura, com a tal abertura que a gente possa deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, na nossa alma e produzir frutos. Temos que ter essa divina disposição de dizer: agora eu vou escutar o que Deus vai falar comigo. Agora eu vou prestar atenção naquilo que Deus quer me dizer neste dia para mim. Não vamos pensar nos outros, vamos pensar em nós. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, escutamos e dizemos: isso aqui vale certinho para o meu esposo. O que o padre está falando vale certinho para a minha mulher. Ou então para os meus pais, para o meu filho. Ele, fulano de tal, devia estar aqui escutando. Quantas vezes a gente se pergunta, a gente se pega pensando assim, né? Mas na verdade nós temos que tomar para nós a palavra de Deus. Ela foi dirigida a você, a mim, individualmente. São Pedro, então, ele começa dizendo, começa nos lembrando de uma verdade, dizendo: somos estrangeiros e peregrinos. Temos que nos lembrar, nós estamos aqui de passagem e por causa dos afazeres, por causa das coisas que temos que resolver, dos problemas, enfim, por causa do mundo atual também, corrido, nesse frenesi, nós esquecemos desta realidade. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E por isso, ao conviver com as pessoas que são do mundo, e não só que estão no mundo, mas que são do mundo, como não deve ser o cristão está, mas não é do mundo. Nós muitas vezes podemos correr o risco, a tentação de nos adaptar às coisas do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo mundanismo. Eu falo aquelas inverdades, não é? Que todo mundo, que a maioria, que as pessoas, que a massa segue, mas que na verdade vão de frente com o Evangelho. Somos estrangeiros, somos peregrinos. O estrangeiro e o peregrino, ele tem uma característica comum, que é a de ser viandante, que é a de ser passageiro. Ele está de viagem, ele não tem ali morada fixa. A sua morada, a sua pátria é em outro lugar. Ele está caminhando, não é? Portanto, essa transitoriedade das coisas que nós vemos, em que nós possuímos, nós temos que estar sempre diante de ter essa realidade dentro da gente. Porque senão a gente vive aqui como se um céu não existisse para nós. Nós não podemos esquecer dessa verdade. Temos que estar continuamente dizendo para mim, para nós, individualmente, você diga para você: eu sou estrangeiro, eu sou peregrino. Estrangeiro e peregrino do céu. E por isso, consequência, devemos evitar, diz São Pedro, nos abster, portanto, dos desejos carnais que combatem contra a alma. Esses desejos carnais, não só nós entendemos os pecados contra a santa pureza, que são tão fáceis de serem cometidos, como dizia Nossa Senhora em Fátima, é o pecado que mais leva as almas para a condenação, para o inferno eterno, porque é fácil de ser cometido. É a fraqueza do ser humano. Porém, aqui nós entendemos também toda e qualquer espécie de ofensa a Deus. As obras, os desejos da carne são tudo aquilo que ofende a nosso Senhor. Não só contra a santa virtude angélica. Depois São Pedro diz: entre os pagãos
interessante que São Pedro dá vários conselhos, várias admoestações, né? E ligeiras admoestações, mas com um peso muito grande. Ele diz: entre os pagãos, tenhais um comportamento nobre. O cristão é aquele que é nobre. Às vezes o cristão tem uma origem simples, uma genealogia simples. Ele não tem o sangue azul, o sangue real, mas ele, no entanto, ele é nobre simplesmente pelo fato de ser cristão. Se ele é um cristão de verdade, ele é nobre. Por quê? Porque ele é de Cristo. Ele é filho de Maria, ele é filho de Nossa Senhora. Ele tem como irmão Jesus, Deus é o seu Pai. Então, ele tem uma nobreza. Que belo isso. Quando nós praticamos a virtude, nós somos nobres. O mundo prega que herói, que nobre é aquele que tem dinheiro. É aquele que tem satisfação, prazer. Que tem as glórias do mundo. O Evangelho prega o contrário. O Evangelho diz que nós podemos ser simples e humildes, pobres, materialmente falando, mas devemos sempre ser nobres. Nobre significa aqui ser cristãos de verdade. Depois São Pedro diz o seguinte: ser educado com todos. Parece uma coisa tão simples, né? Aqui uma virtude humana, a educação, a cortesia, você ser educado. É interessante que a educação demonstra também o apreço que nós temos para com o outro. Se você vê uma pessoa educada, você percebe que o outro estima você, que aquela pessoa te trata bem, ou seja, ele tem em consideração você. Se ele é rude, se ele destrata, se ele não trata bem, quer dizer que ele está mandando a mensagem: você não vale nada, você não presta. Então, qual é a mensagem que você está passando para os outros, ó cristão? Qual é a mensagem que você está dizendo para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para com as pessoas que você trabalha e se relaciona na sociedade? Você é um ser educado? Sim ou não? Nós temos que tratar bem o outro, por quê? Porque no outro eu vejo Jesus. E nosso Senhor, ele é tão categórico e tão claro nisso. Ele diz: olha, tudo que vocês fizerem a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Se a gente trata bem aquele que está morando com a gente, né, da própria família, a gente está tratando Jesus bem. Se a gente trata bem a pessoa, mesmo que ela não nos trate bem, nós estamos tratando Jesus de maneira bem. Então a caridade, né? E a educação é muito importante em tudo. Mesmo aqui na igreja, como é importante a gente ser educado, como é importante a gente cumprimentar os outros. Algumas pessoas dizem assim: padre, tais e tais fiéis não nos cumprimentam, tais e tais fiéis nos tratam mal. A gente vai lá pela primeira vez, eles nos olham de alto a baixo. Que não seja assim entre nós, que nós possamos ser educados, porque vamos ver Jesus nos outros. Mesmo que haja uma pessoa que não está como a gente, modestamente vestido, por exemplo, que veio pela primeira vez na Santa Missa, que veio para conhecer, vamos tratar bem. Aquela pessoa nunca vai se esquecer que foi bem tratada. Pode ser que ela esteja lá não tão bem adequadamente vestida como deveria, mas depois, com jeitinho, a gente explica. Com jeito, com educação, com caridade, com nobreza, a gente explica que aqui o nosso costume é assim. Nós guardamos esses princípios bonitos, esses valores. Vai surtir muito mais efeito do que se a gente disser: ah, você veio aqui você não entra e não pisa porque você está mal vestido. E a pessoa vai embora e nunca mais vai se esquecer daquela igreja em que ela foi expulsa, ou então que ela não foi bem recebida. O cartão de visita nosso é receber bem, portanto, ver Jesus no outro também. Aliás, é importante que a gente também compreenda o ser humano e a sua complexidade. Não significa que a gente tem que ser condescendente com o mal ou com a libertinagem. Isso é outra coisa. O que é errado é errado, o que é certo é certo.
O que valia para os apóstolos vale também para nós e vai valer até o último dia, até o fim do mundo. Porém, o modo como a gente faz é importante que a gente muitas vezes reveja. Então, ser educado. Olha, uma resolução boa para esta semana. Vamos ser educados com todos, com as pessoas que nos são educadas e com aquelas que não são. Principalmente em casa. É fácil ser educado com uma pessoa que você vê só uma vez na vida. Difícil é ser educado todos os dias com aquela pessoa que a gente acorda, dorme, todos os dias vê e se relaciona, né? Conversa, está perto. Então, vamos praticar a caridade, principalmente com os nossos. Depois São Pedro diz, emudecer a ignorância dos insensatos. Se a gente pratica o bem, a gente está evangelizando. A gente é uma pregação. Se a gente faz o bem, pratica as virtudes, é simples, é humilde, é caridoso, é educado, é nobre, claro que a gente é um evangelho vivo. Não precisa nem que a gente fique tagarelando muito sobre as coisas de Deus. Porque as pessoas vão ver, vão perceber, vai ser um chamariz. Quantas vezes a gente encontra uma pessoa e diz assim, padre, fulano de tal, passa uma paz para a gente. Fulano de tal, ele trata a gente tão bem. Como é bom ver aquela pessoa. Então, veja que a virtude, ela também exala o bom odor, né? Ela encanta. Depois São Pedro diz, por amor ao Senhor, ser submisso a toda autoridade. Veja, aqui é um pouco difícil para a gente no contexto que nós estamos no Brasil, né? Ser submisso a toda autoridade. Primeiro, hoje em dia a gente vive uma crise de autoridade. Em todo setor. É no setor eclesiástico. É no setor militar, policial, é no setor civil, são nos nossos governantes que acontece isso também, principalmente não é, aqueles que nos governam. Perdeu-se o sentido de autoridade. Por quê? Porque, de fato, a autoridade foi ferida de morte porque ela é corrupta. Ela devia dar o exemplo e não dá. Ela deveria fazer o bem, praticar, dar o primeiro passo e não dá. Então, a autoridade se perde o sentido de autoridade. E São Pedro diz, sede submissos. Toda autoridade vem de Deus, São Paulo também diz. Agora, é importante também que nós possamos, ainda que não seja a curto prazo, mas que nós possamos fazer a diferença. Se existe corrupção lá em cima, naqueles que nos governam, deve não haver corrupção na minha própria casa. Exemplo, como é que a gente chega a um presidente, a um governador, a um governante que seja, que tenha desviado milhões e não tenha governado bem? Porque certamente, na educação daquele menino, na educação daquela pessoa, o pai deixou de corrigir o filho quando chegou, por exemplo, com um troco de 10 ou 50 centavos a mais da padaria. Ou então o pai apenas riu quando viu que o filho roubou alguma coisa do colega. Então é importante que a gente combata a corrupção, a ladruagem, a roubeira, o roubar, desde a nossa casa, nas coisas pequenas. Porque o sujeito que roubou 50 centavos, quando ele tiver lá 50 milhões na sua mão, ele também pode desviar. Né? Então é importante que a gente não só veja o que está errado nos nossos governantes, mas que construa, ainda que seja 200 anos, daqui a 200 anos, um outro modo de ser autoridade e de exercer, não é, a autoridade. E por fim, São Pedro termina dizendo, sofrer contrariedades e padecer injustamente é coisa agradável a Deus. Olha que coisa forte isso aqui. Ninguém gosta de sofrer contrariedades. Ninguém gosta de padecer injustiça. E São Pedro, ele diz que isso é coisa agradável a Deus. Então, quando alguém fizer o mal para você, quando você for injustiçado, quando você for recriminado injustamente, se nós sofrermos isso por amor a Deus, em consciência, por amor a Deus, e oferecer a Deus sem se revoltar, nós vamos estar agradando a Deus. São Pedro está dando uma aula aqui para a gente não ser revoltado, não é? Contra as revoltas.
nessa própria leitura, São Pedro diz aos servos, aos escravos, naquele tempo havia escravidão, aos escravos para serem submissos aos seus senhores, mesmo aos mais difíceis. Veja, o cristianismo, ele vai de encontro com a ideia marxista da revolta, da luta de classes. Marxismo e cristianismo são duas coisas que não se abraçam, que não se casam, infelizmente, né? Como muitos querem que faça, que aconteça. Por quê? Porque um prega exatamente o contrário. Vocês já viram Jesus falando alguma vez contra a escravidão? Por exemplo? Nunca. Jesus não cita nenhuma vez no Evangelho sobre a escravidão. Ele não fala contra a escravidão. E, no entanto, havia a escravidão na época. Mas por que Jesus não falou? Porque Jesus não é um revolucionário, como muitas vezes nós entendemos, né? Jesus, ele veio revolucionar, sim, mas não da maneira como nós entendemos, não nessa ideia marxista, socialista. Jesus, ele revoluciona as coisas no sentido, diante da maldade, do mal, ele faz com que a gente dê a outra face, é diferente. A gente vence o inimigo de outra maneira, não pelas armas, não pela guerra, mas pela paz. E por fim o Evangelho diz, Nosso Senhor já acena sobre a ascensão, e é interessante que, uma frasezinha que eu gostaria de realçar apenas para terminar, o Evangelho de São João fala que Jesus diz para a gente, há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nós temos que lembrar que muitas vezes nós vamos padecer tribulações, sofrimentos. Se você é um verdadeiro cristão, você vai sofrer. Mas nós vamos nos alegrar. Se nós sabemos ser fiéis a Deus, se nós renunciamos a nós, se nós agimos com caridade, se nós nos submetemos pacientemente, nós teremos a alegria eterna, a recompensa. Temos que então levantar os nossos olhos para o céu, no meio da nossa vida, no meio da nossa peregrinação terrena, e lembrar, Deus me preparou um lugar muito melhor. É lá que eu vou morar. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Está reservada uma para você. Vamos lutar, vamos batalhar para que a gente adquira esse lugar que Jesus reservou e comprou com seu próprio sangue para cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.